Você já se perguntou o que grandes empreendedores fazem para construir fortunas extremamente valiosas, aqueles caras que ganham grana de verdade? O que esses caras fazem para chegar lá, para atingir o topo? Quais as estratégias, quais os mecanismos, quais os atalhos eles utilizaram para que eles conseguissem chegar neste patamar? Se você é um empreendedor e está buscando formas de crescer, formas de escalar mais a sua empresa, esse é o vídeo para te ficar até o final e anotar cada insight, cada detalhe, porque um insight pode fazer toda a diferença aí na tua empresa. Então, hoje nós vamos falar sobre o jogo do equity, o jogo que grandes empresários utilizam para poder criar empresas extremamente valiosas, para que outros investidores olhem para aquela empresa e se sintam atraídos, se sintam com vontade de aportar, de investir dinheiro naquele negócio, de fazer parte da construção daquilo que você iniciou. Eu sou o Pablo Constantino, se você não me conhece, sou sócio fundador da Visp Capital. E se você já me acompanha há mais tempo ou me acompanha no Instagram, né, @PabloRConstantino, você sabe que eu nem sempre fui da área financeira, nem sempre fui da área de M&A, de equity. Eu tive uma empresa de tecnologia, e essa empresa de tecnologia, a gente teve um crescimento muito bacana, a gente cresceu o Brasil inteiro, abriu várias filiais, e eu tive a oportunidade de vender essa empresa. Foi quando eu atingi a minha liberdade financeira, entendi a lógica por trás do equity, e a partir daí isso virou a minha missão de vida, ensinar outros empreendedores a construir valor em suas empresas, a construir equity nos seus negócios, para que eles também possam fazer um exit, também possam vender a sua empresa para algum investidor. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Primeiro de tudo, meu amigo, eu preciso construir uma mentalidade de equity aí na sua cabeça. Preciso que você entenda a equity como uma forma de pensar. Você sabe quando você compra um carro, por exemplo, você já deve ter passado por essa experiência de comprar um carro e começar a ver esse carro em vários locais ali na rua. Pô, tu estaciona na sinaleira, aparece um carro, estaciona do lado, igualzinho ao teu. E a lógica por trás disso não é que começaram a ter mais carros depois que você comprou o seu. É que o seu cérebro está condicionado a encontrar padrões, identificar outras coisas semelhantes a que tu está pensando sobre aquilo. Por exemplo, se eu pensar sobre um Gol vermelho, eu vou começar a ver Gol vermelho em todos os lugares que eu for. E aí, a mentalidade de equity, construir a mentalidade de equity passa por começar a desenvolver essa mentalidade a ponto de tu enxergar equity em todas as coisas. Essa ação que eu estou fazendo, essa ação que eu passei para o meu liderado, essa ação que eu estou passando para o meu time, essa meta de vendas, essa precificação, tudo que permeia a empresa precisa estar voltado para equity. Você precisa enxergar equity em todas as ações. Porque, de fato, equity ele é um guarda-chuva. Existe um erro muito grande no empreendedor que ele acha que equity é só para vender a empresa. Pô, mas se eu não quero vender a minha empresa, eu preciso focar em equity? Cara, precisa. Por quê? Equity ele é um guarda-chuva. E esse guarda-chuva permeia todo o negócio. Ele vai permear marketing, vendas, ele vai permear processos, ele vai permear margens financeiras, indicadores financeiros, ele vai permear risco do negócio. Então, se eu compilasse toda a lógica por trás do equity em 3 pilares, esses pilares seriam crescimento, margem e risco. Então, se tu quer crescer a tua empresa, tu precisa focar em equity. Se tu quer ter mais margem, mais lucro, dinheiro no bolso, tu tem que focar em equity. E se tu quer ter um risco menor, porque todo empreendedor ele precisa ter risco, mas se tu quer ter um risco controlado, um risco tributário, trabalhista, um risco operacional, risco de continuidade, da tua empresa continuar na mão de outra pessoa, tu precisa focar em equity. Então nota que equity não é o final. O equity ele é o começo. Eu preciso pensar em equity primeiro para desenvolver todas as estratégias da minha empresa a ponto de no final eu ter uma empresa que possa ser vendida, que ela tenha valor no mercado. O empresário que ele pensa que equity é só para lá na frente, quando ele for vender, esse cara com certeza vai ter um valuation pelo menos uns 80% mais baixo do que outro exatamente igual a ele que começou a pensar em equity desde agora. Então equity ele é como se fosse juros compostos. Quanto antes eu começo a trabalhar, maior tende a ser o meu equity no futuro. Tá bom? Uma coisa que eu gosto muito de falar em relação à mentalidade de equity é modelagem. Modelagem é olhar para outro empreendedor que fez algo semelhante ou algo que eu gostaria de fazer e eu começo a entender o que esse cara fez para estar lá. O que ele fez exatamente, Como é que eu modelo esse comportamento de um empreendedor de sucesso? E quem são os maiores empreendedores de sucesso? A gente tem aí Elon Musk, não sei se aparece aqui no quadro, aqui no meio, ó. Elon Musk, tá tendo agora essas confusões aí com o Trump. A gente tem Jeff Bezos, o fundador da Amazon. Nós temos Mark Zuckerberg, Larry Ellison. Então são os homens mais ricos do mundo.
E eles são os homens mais ricos do mundo por quê? Você já se perguntou isso? Por que que o cara mais rico do mundo, ele é o homem mais rico do mundo? Será que é porque ele tomou boas decisões na vida dele? Será que é porque ele distribui muito lucro? Ou porque esse cara tem um salário muito alto? Pô, ele deve ter um prolabore muito bom, né, cara? Para ser o homem mais rico do mundo. E é aí que muita gente se engana. O que deixa os empresários verdadeiramente ricos não é o prolabore, não é a distribuição de dividendos. O que deixa esses homens, o que transforma esses homens nos homens mais ricos do mundo é o equity que eles possuem das suas empresas. Então, se tu olhar, o patrimônio deles está muito voltado para as ações que eles possuem das empresas no qual eles fundaram. Então, vamos voltar para o papo da modelagem. Se eu sei que para eu me transformar num dos homens mais ricos do mundo, não vou dizer o mais rico do mundo, tem gente que não tem tanta ambição assim, mas se eu quero verdadeiramente gerar riqueza, construir riqueza na minha vida, ter uma vida próspera, o que eu tenho que fazer? Focar na mesma coisa que esses empresários focaram, que foi em equity, que foi construir empresas, construir negócios. E para eu construir um negócio, existem uma série de etapas que não é ensinado na escola. A gente não é ensinado a empreender, a construir uma empresa na escola, muito menos na faculdade. Então, a maioria dos empreendedores, eles se aventuram, eles são verdadeiros heróis, mas eles não constroem ativos, eles não constroem empresas. Empresas com gestão, com processos, com liderança, com margem, com mercado. Então, isso tudo vai compor o equity do negócio, o quanto essa empresa ela vale de fato. Mas para eu chegar nesse nível do grande empreendedor, existe um processo, existe fases, né? Primeiro eu tenho a ideia da minha empresa, você já deve ter passado talvez dessa fase, mas você teve a ideia de empreender em algo, ou você está pensando em empreender em algo nesse momento. Depois dessa fase da ideia, eu vou testar isso no mercado. Então eu vou ao mercado, testo, vejo se as pessoas realmente compram o meu produto ou o meu serviço, e eu começo a crescer, eu começo a escalar. Eu vou expandindo, eu vou para um novo bairro, uma nova cidade ou um novo estado. Eu vou ganhando mais território, eu vou expandindo a minha marca, os meus serviços para novos clientes. E depois dessa fase eu tendo a consolidar o mercado no que eu estou. Então é muito comum empresas elas saírem da fase de crescimento e escala para a fase de consolidação. Qual é a diferença desses dois? Quando eu cresço, eu posso crescer de forma orgânica, ou seja, com esforço comercial e de marketing. Então eu vou lá, faço um tráfego pago, eu expando a minha empresa, isso gera demanda, essa demanda ela é convertida por um time comercial, esse time comercial tem um CAC, custo de aquisição do cliente. Agora, existe uma outra forma de crescimento que é quando eu compro um concorrente, quando eu consolido aquele mercado em que eu estou. Então empresas inteligentes, empresários inteligentes aprenderam a utilizar o capital de terceiros, ou seja, o dinheiro dos outros, para poder crescer de forma inorgânica, comprando outras empresas. E aí nós temos o caso lá da LVM, por exemplo, que é dona das várias marcas, não vou lembrar de cabeça agora uma das marcas, mas o pessoal vai colocar na tela aí algumas marcas, né, que o Bernard Arnault, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas é um grande case de capitalismo puro, de alavancagem financeira, leverage buyout. Ele vai lá, pega dinheiro do banco, né, o banco coloca dinheiro na mão dele, ele pega esse dinheiro, investe, compra uma empresa e o lucro dessa empresa paga a parcela do financiamento. Então, esse é um ciclo virtuoso, né? Um ciclo onde eu pego o dinheiro do outro para poder comprar um negócio no qual eu vou ser dono, eu vou ter o equity, a propriedade dessa empresa, e o lucro dessa empresa que eu comprei vai pagar a parcela do meu financiamento. Pegou? Essa lógica que você tem que começar a pensar no plano de expansão. Não que você precise fazer isso agora, mas quando você for criar um plano lá de 5 anos para o futuro, um planejamento estratégico, tem que estar prevendo o quanto tu vai crescer de forma orgânica, com esforço comercial, esforço de marketing, e o quanto tu vai crescer de forma inorgânica. Tu não pretende comprar alguém que seja complementar ao teu serviço. Por exemplo, a Visp ela fez um investimento na IBPO, provavelmente o pessoal vai botar aqui em algum lugar da tela a notícia. E esse investimento na IBPO, ele é complementar ao serviço que nós já prestamos aqui. Então a Visp tem um serviço lá de controladoria, por exemplo, controladoria lá, CFO as a Service. Nós terceirizamos essa área de diretoria financeira, né? E aí a gente começou a se deparar com muito problema nos nossos clientes na parte operacional. A maioria dos problemas financeiros, elas acontecem na operação do financeiro, na alimentação do sistema, do ERP que ele utiliza, tá? Então nos lançamentos, o que é custo, o que é despesa, o que é investimento. A maioria das pessoas que trabalham no operacional do financeiro, ela nem sabe a diferença, né, de
custo para despesa, ou de despesa para investimento. E aí ela acaba jogando investimento dentro de custo, investimento dentro de despesa, e isso tende a sujar a margem de forma absurda. O empresário nunca consegue ter a visão real de como está a empresa dele. Porque tu tem as tuas receitas, aí tu tem os teus custos que são inerentes à entrega do teu serviço ou do teu produto, e aí tu tem as despesas para suportar esse custo e essa receita. E aí o que tu faz? Eventualmente tu vai em alguma feira, tu faz algum investimento num maquinário novo, né, numa rede nova, numa estrutura nova. E se esse investimento entrar dentro de custo, vai parecer que a tua empresa não é lucrativa. E eu vejo muito empresário sofrendo aquela dor no coração, achando que não tem uma empresa lucrativa porque ele está sempre reinvestindo, né? Afinal, esse é o segredo do equity: eu pegar o que sobra em caixa, reinvestir no meu negócio para que ele possa crescer ainda mais. E aí eu tenho a união da tríade do equity: crescimento, margem e risco. Só que se eu fico toda a vida reinvestindo e eu não tenho um controle financeiro, isso me dá uma impressão errada da minha empresa. Parece que a empresa não é lucrativa. E uma empresa que não é lucrativa, ela não tem valor de mercado. Isso gera uma crença no mercado de que as empresas talvez não tenham valor. E eu cansei de ver empresas que eram relativamente pequenas fechando as portas por achar que elas não possuem um valor de mercado, né? Então, essa crença que acontece é por falta de conhecimento, é por falta de base. E é por isso que eu preciso passar isso adiante, para que você entenda que a sua empresa talvez ela seja muito lucrativa, muito rentável, e você não está dando a devida importância ou não tem o controle e a gestão financeira necessária para que isso aconteça. Mas isso é de extrema importância para que você entenda o equity, você entenda o valor que existe no seu negócio. E eu preciso chamar muito a atenção, porque o equity ele é o patrimônio, assim, disparado, o maior patrimônio de todos os empreendedores. Mas é um patrimônio que eles nem sabem que eles possuem. É como se eles achassem assim, sabe aqueles R$5 que tu encontra no bolso ali? Pô, lavou a roupa e tu vai lá, coloca a mão no bolso, acha R$5. Imagina que tem milhões de reais no teu bolso e que tu nem imagina. Isso é o equity, é a maior construção de riqueza que o empreendedor pode ter. Legal, Pablo, mas como gera equity? Como que eu faço para construir esse valor? Existem algumas dicas, alguns pilares? Existe sim, anota aí que eu vou te passar agora. Primeiro pilar, diversificação da receita. Diversificação da receita vai fazer com que aconteça o quê? Que tu cresça mais e que tu diminua o risco do teu negócio. Por quê? Diversificar a tua receita, a tua fonte de renda da empresa em outros serviços ou produtos vai fazer com que tu não dependa, não coloque todos os ovos em uma única cesta, e vai fazer com que tu cresça mais também. Então, vai impactar o pilar de margem e o pilar de risco. Lembrando, os 3 pilares do equity: crescimento, margem e risco. Segundo pilar, receita recorrente. Quanto da tua receita tu consegue garantir ou supor, pelo menos baseado no mês passado, que ela vai acontecer no mês seguinte? Se eu tenho uma previsibilidade, se eu tenho serviços e produtos que me gerem uma receita recorrente, eu consigo empilhar contratos e ir escalando o meu negócio a ponto de um cliente ele me deixar muito dinheiro ao longo da vida dele. E aí eu vou ter o meu LTV, Lifetime Value. É o tempo que o cliente fica na base me pagando um determinado valor. Então, receita recorrente e LTV vai impactar nos 3 pilares: crescimento, margem e risco. Talvez esse seja um dos principais itens para você focar aí na sua empresa. Por quê? Esse cara ele vai me deixar mais dinheiro em caixa, ou seja, vai aumentar a minha margem, ele vai comprar várias vezes, isso vai aumentar o meu crescimento, e eu vou ter uma receita entrando todo mês. Isso vai diminuir o meu risco, né? Então eu vou dividindo, eu vou tendo uma previsibilidade melhor na minha receita. Então, um exemplo para vocês, por exemplo, no começo da VISP, tá? Eu gosto de trazer casos práticos para conseguir garantir que você está entendendo e talvez aplicar até essas regras, essas lógicas e essas estratégias aí na tua empresa. No começo da VISP, nós tínhamos o serviço de valuation e de M&A. O valuation ele é um serviço, ele é um laudo, ele é um relatório de avaliação de quanto vale, qual é o valor justo da sua empresa, levando em consideração todos os pilares do equity, levando em consideração tua equipe, tua marca, tua estrutura, teu histórico, teu futuro, tua projeção de mercado, tudo. E aí o valuation ele era um produto assim que era one shot, né? Eu tinha apenas aquela receita naquele momento e depois eu não tinha mais entrada de recursos. Eu só tinha entrada de recursos quando eu fizesse a venda daquela empresa que eu fiz a avaliação. Então, quando tu olhava o gráfico de comportamento da receita da VISP, era um eletrocardiograma, né? Então tinha os picos de faturamento e depois caía. E eu precisava ficar acumulando gordura, acumulando caixa para bancar a estrutura nos períodos de baixa, só que isso me dava um descasamento financeiro muito grande. E aí nós desenvolvemos uma esteira de produtos.
que é diferente de portfólio de produtos. Uma esteira de produtos eram produtos complementares que me geravam uma receita recorrente, que me geravam um LTV maior e que ia me dando previsibilidade de receita. Então, eu continuo com os serviços que são projetos, né? Eu tenho início, meio e fim, entrega, e isso me dá aqueles picos de faturamento, mas eu também tenho produtos e serviços que eles vão me gerando uma receita mais previsível, mais complementar. Então, muita gente acha que precisa ficar focado em um único produto ou um único serviço, porque botaram na cabeça dela que por algum motivo aquilo é importante ou aquilo é bom. Eu só tenho isso aqui, eu sou melhor nisso. E não necessariamente, porque o que eu identifiquei? Que o foco da Visp, o core, nossa espinha dorsal, é equity. Então, ok, nós somos uma aceleradora de equity. Esse é o nosso verdadeiro negócio. Então, a provocação é: qual é o teu verdadeiro negócio? Qual é o teu core? Foca nesse core, mas cria soluções complementares que vão gerar uma esteira de produtos e não um portfólio. Um portfólio é algo que não tem junção. Por exemplo, o teu serviço B, ele não é um serviço complementar do A. Teu serviço C não é um serviço complementar do B. E aí, quando tu constrói uma esteira onde o serviço C é um complemento lógico do B e o B é um complemento lógico do A, tu cria uma jornada para o teu cliente onde ele compre várias vezes de ti. Então, construindo isso na Visp, fez o quê? O nosso valuation, ele saltou de 2 milhões de reais para 28 milhões de reais. Então, esse ganho de equity se dá nesses 3 pilares. A gente cresceu mais, a gente diluiu o risco em outros serviços, então não depende de uma única unidade de negócios, e a gente tem mais margens financeiras, Então, margens que são mais sólidas, pelo menos. Um outro item que eu quero trazer aqui é possibilidade de geração de caixa. E por que eu falo possibilidade de geração de caixa? O ideal é que seja geração de caixa puro, que sobre dinheiro de fato. Mas existem muitas empresas que cresceram sem gerar caixa, porque eles estavam num ritmo de crescimento muito acelerado e eles entendiam que esse valor seria capturado lá na frente, no futuro. Então nós temos vários casos, Nubank, nós temos a Amazon, que ficou muitos anos sem gerar caixa, porque o Jeff Bezos reinvestia tudo, porque ele entendia que existe um plano maior, um planejamento de maior prazo, onde ele iria dominar o mercado e a partir daquele momento ele geraria quanto caixa ele quisesse. Agora, empresas brasileiras, elas precisam mostrar, elas precisam de fato provar que elas são verdadeiramente rentáveis, porque já existe uma descrença no mercado muito grande, essa história de que no futuro eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ser um unicórnio, meio que caiu em descrédito. Então, se tu quer ter uma empresa de valor, tu precisa gerar caixa, mas não em 100% dos casos. Se tu conseguir comprovar através da tua estrutura de gestão financeira, dos teus indicadores e conseguir mostrar isso de forma clara, que tu não está gerando caixa no momento porque tu está reinvestindo todo esse valor na empresa, tudo certo também, só que isso precisa ser muito bem estruturado, muito bem desenhado, para não gerar uma desconfiança ou um desconforto no investidor. Um outro item aqui, governança e risco de continuidade. Esse aqui vai apertar o calo, assim, principalmente no terceiro pilar, que é o pilar de risco. Governança e risco de continuidade. Paulo, falando de governança para uma empresa que é de pequeno porte, uma empresa que fatura 200, 150, 100, 400, 1 milhão por mês, sim. Mas não aquela governança padrão que as pessoas têm na mente que, não, preciso ter uma estrutura com 50 conselheiros, ter uma governança corporativa aqui que vai ter um conselho de administração, um conselho consultivo, CEO, CFO, CMO, CRO. Não é isso que eu tô falando, tá? Mas você precisa garantir que as decisões, elas tenham um risco menor, então tu precisa dividir essas decisões com os teus líderes, os teus gerentes, os teus diretores, tá? Constituir um conselho interno, mesmo que você ainda não tenha porte para isso. Convidar alguns conselheiros que façam parte do teu mercado, tá? Isso é uma dica que eu sempre dou para os nossos clientes. Busca um conselheiro que seja do teu mercado, um amigo, alguém que já trilhou uma jornada que talvez tu queira. Esse cara, talvez ele te cobre um valor ali, mas é um valor que ele vai se pagar, conforme tu for crescendo. Com certeza vão te cobrar, E empresas grandes pagam dezenas de milhares de reais para ter um cara no conselho onde ele vai se reunir uma vez por mês ou uma vez por trimestre para poder direcionar o negócio e dar sugestões dele de acordo com as experiências que ele já teve em outras empresas. O que eu não recomendo? É ter aquele conselheiro de internet, conselheiro que leu pra caramba, que sabe muito da teoria, mas que não tá com a pele em jogo e na hora que vai te dar um conselho, ele não viveu na prática, ele não sabe as dores que tu passa. E esse cara provavelmente não vai ser o melhor conselheiro para ti, porque ele não tem as mesmas dores, ele não sabe como agir na situação que tu está passando agora. Eu sugiro sempre pegar um cara que tá na trincheira, ou que já viveu aquele momento, ou que tem essa experiência
prática, o cara que é empreendedor raiz, aquele cara que foi lá e liderou a equipe, que tirou uma empresa do nada, que fez aquela empresa escalar, que fez realmente coisas que são tangíveis, né? Que tem resultados para conseguir te guiar, porque senão tu vai estar falando com outro cara que sabe a teoria, e a teoria tu aprende ali até no chat GPT. Outro item aqui extremamente importante, TAM, Total Available Market. O que quer dizer isso? É o total de mercado disponível para te atender. Então vamos imaginar que tu é uma empresa no setor de telecomunicações, e aí tu atende aqui uma cidadezinha chamada Gravataí, no Rio Grande do Sul, ao lado de Porto Alegre. E aí tu estendeu a tua rede nessa cidade. Aí nós temos 220 mil habitantes, por exemplo, nessa cidade. Então o teu tamanho de mercado, o teu TAM, é isso. Então tu vai ter lá 220 mil pessoas, vai ter em torno de 100 mil residências, por aí. Então tu pode atender com o teu serviço de internet até 100 mil residências, esse é o teu tamanho de mercado total. Mas aí tu precisa contar que tu tem os teus concorrentes, que tu vai dividir esse mercado com outras pessoas. Aí entra o market share, que as pessoas confundem. Então, dentro desse TAM, desse mercado disponível, qual será o teu market share? E aí vem um detalhe, o que isso tem a ver com valuation, né? Imagina que eu só pudesse ficar em Gravataí. Se o investidor chegasse e colocasse 10 milhões na minha mão, eu estaria totalmente fechado em Gravataí. Agora, se eu posso atender todo o Rio Grande do Sul, o meu TAM aumenta. Então, o meu investidor pode vir com 20, 30, 50 milhões, porque eu tenho um potencial de crescimento muito maior. Já parou para pensar qual é o TAM aí da tua empresa? Qual é o potencial de mercado que tu tem? Se tu vende serviço, por exemplo, para PME, quantas PMEs existem? Se tu vende serviços para condomínios, quantos condomínios existem aí na tua região? Existe uma forma de tu aumentar o TAM, talvez remodelando o teu produto ou o teu serviço para que tu consiga expandir mais no mercado? Por exemplo, a Visp atendia telecomunicações. Nós éramos nichados em provedores de internet, em telecom. E aí, esse mercado ele tem lá um TAM de 20 mil empresas, 20 mil CNPJs. Que empresas que estavam dentro do nosso perfil ideal de cliente eram 5 mil. Então, mesmo que eu fizesse tudo certo, com investimento muito alto, eu ia poder atender no máximo 5 mil. E com certeza não ia chegar em 5 mil, porque existem outros competidores. Existe o cliente que não quer comprar, o cliente que acha que não faz sentido aquele teu serviço. Então, tu ia atender assim, em torno de 30% desse mercado, que é o que a gente conseguiu atender. Mas chegou no momento onde a gente precisa crescer mais, expandir, atender outros mercados, e essa mesma narrativa que a gente traz para o mercado de telecomunicações, de gerar equity, de organizar a empresa, de focar em gestão, de focar em time comercial e vendas, de comprar outras empresas para, no momento ideal, vender a empresa, eu preciso levar isso para qualquer outro negócio. E foi quando eu abri a Visp para multimercado. Então antes o meu TAM era de 20 mil CNPJs no total, e agora eu tenho 20 milhões de CNPJs, né? Óbvio que se tu tirar ali as empresas que a gente ainda não consegue atender, os MEIs, né? As empresas que são de muito pequeno porte, de fato, a gente vai ter ainda algo em torno de 4, 5 milhões de CNPJs. Então, isso abriu muito o leque, isso expandiu o meu TAM e, consequentemente, impacta no valuation. Por quê? Porque eu consigo crescer mais. Lembra? Primeiro pilar, crescimento. Então aqui a gente já tem uma sacada muito bacana, que quanto maior for o teu TAM e a tua capacidade de penetrar nesse TAM, de atender clientes nesse TAM, maior tende a ser também o teu valuation, tá bom? As duas últimas dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo é Moat e Growth. São duas palavrinhas aí que vocês precisam anotar para poder botar no dialeto no seu dia a dia e criar estratégias em cima disso. Então, Moat é o fosso, imagina ali que é a tua vantagem competitiva referente a outros concorrentes. O que tu tem de diferenciais, né? O que a tua empresa faz que outro competidor, outro concorrente não conseguiria fazer? Tu tem tecnologia, tu investe muito em marca, tu tem uma cultura extremamente forte, ou tu tem alguma patente, enfim. O que tu consegue desenvolver hoje, ou que tu consegue me dizer aqui, ou anotar no papel, que a tua empresa ela tenha esse fosso, né? Essa distância entre um outro competidor. O que de tão diferente que tu faz que outra pessoa não conseguiria fazer? E aí tu precisa focar nisso para aumentar cada vez mais essa distância e de fato se destacar por ser aquela empresa que tem esse diferencial competitivo. O Growth ele faz parte até da cultura das empresas. O Growth é todo o conjunto de ações que tu faz baseado em dados, métricas e indicadores
voltados para a expansão, para o crescimento, para a escala da tua empresa. Então, o pessoal acha que growth é só investir em tráfego pago e ter um time comercial para fazer a conversão, né? E, na verdade, o growth ele passa por uma análise profunda de indicadores financeiros, indicadores técnicos, operacionais, indicadores de gargalos, né? Quais são as pedrinhas ali no meio do caminho que estão impedindo o teu crescimento. Então, o growth ele visa analisar todos esses parâmetros para conseguir ir removendo essas pedrinhas para que a tua empresa ela tenha uma escala maior. Então, não necessariamente growth, ele é só fazer um tráfego pago, gerar demanda no mercado, esse lead vem até o teu time comercial converte isso em venda que vira receita, tu vai pagar impostos, custos, despesas, vai te gerar lucro, esse lucro tu vai reinvestir. Não é só isso, né? Apesar da lógica ser parecida com essa, não é só isso. É tu identificar dentro desse processo de gerar demanda no marketing, depois comercial, aqui tu já tem uma série de processos que tu consegue melhorar para poder aumentar a tua efetividade, por exemplo, né? Se tu gera 100 leads e converte 5 clientes, eu não consigo aumentar, talvez, melhorar o meu discurso, melhorar a oferta, melhorar o meu produto, ou não consigo treinar melhor a minha equipe para que eu tenha uma conversão maior já logo aqui na entrada. Isso é um processo de growth, isso faz parte do growth. Então, eu gero demanda no marketing, converto no comercial, isso vai para minha receita, na minha receita eu pago os impostos. Será que eu não consigo fazer um planejamento tributário para pagar menos impostos em cima dessa receita? Consegue. A maioria dos clientes da Visp tem um planejamento tributário junto no pacote de serviço deles, então tu consegue fazer isso. Vou pagar menos impostos, já vai me ajudar a ter um lucro maior. Na minha estrutura de custos, de despesas, dentro de custo, eu não consigo talvez colocar uma inteligência artificial que vai reduzir o meu custo, eu não consigo gerar mais eficiência dentro do meu custo. Óbvio, geralmente prestação de serviço tem muito mais essa característica, né? De conseguir utilizar tecnologias, inteligência artificial para poder reduzir o custo. Se eu reduzo o meu custo, eu aumento minha margem de lucro. A mesma coisa nas minhas despesas. Então, se eu tenho um ganho de eficiência na minha conversão lá no marketing e vendas, eu aumento minha eficiência tributária, eu aumento minha eficiência de custos, o meu lucro ele dá um salto gigantesco. E o que acontece se o meu lucro dá um salto gigantesco? Também dá um salto gigantesco o teu equity, o valor da tua empresa. Lembra do segundo pilar? Margem. Então eu dei várias dicas aqui de como crescer mais, como gerar mais margem, consequentemente lá na ponta o teu equity vai ser maior, o valor da tua empresa vai ser maior. Então tudo está pautado, gente, em alavancas, tá? E aí são essas alavancas que você, tendo o conhecimento necessário, você vai conseguir mexer nelas, né, e criar ações específicas para que a tua empresa ela tenha uma rampagem maior. E por que eu preciso rampar? Porque rampar é um processo de geração de valor. Não tem como eu gerar valor se eu não estou crescendo, se eu estou estagnado. Provavelmente o teu valuation vai ser muito menor do que uma outra empresa que está crescendo. Mesmo eu tendo o mesmo faturamento, Pablo, mesmo tu tendo o mesmo faturamento, se eu pego duas empresas, que uma fatura R$200 mil por mês e a outra fatura R$200 mil por mês, essa daqui ela está estagnada, não cresceu nada nos últimos 2 anos, e essa daqui ela vem por um processo de 50 mil, 100 mil, 150 mil, 200 mil, mesmo avaliando as duas empresas no mesmo momento, essa aqui vale mais, porque o lastro histórico dela mostra que ela tem um crescimento a ser cumprido, que ela está em processo de expansão, enquanto essa está estagnada. Então o valor futuro dessa empresa aqui, o quanto ela vai gerar de caixa no futuro, é maior do que essa empresa que vai continuar faturando aqueles 200 mil. Então notem que essa empresa que fatura 200 mil, ela pode estar até gerando um lucro maior do que essa. Mas essa tem uma possibilidade de geração de caixa maior no futuro, por conta desse crescimento histórico que ela vem tendo e que vai se projetar para o futuro, baseado no TAM que ela tem. Show de bola? Então, tem um convite para te fazer, segue a Visp aí no Instagram, o meu também, Pablo R. Constantino, acompanha os conteúdos da Visp, compartilha com aquele empresário que precisa desse tipo de informação, desse tipo de estratégia, de conhecimento, que com certeza vai fazer diferença na vida dele, ele vai se lembrar de ti por isso. E eu quero te convidar também a entrar em contato com a Visp Capital e entender um pouquinho mais sobre essas soluções de valuation, de gestão financeira, de gestão de equity, aceleração de equity, que a gente tem muita coisa para te ajudar aí como empreendedor. Até mais, um abraço!